Amados, peço que os irmãos abram as vossas Bíblias na epístola que Paulo escreveu à igreja em Corinto. Coríntios, segunda epístola que Paulo escreve à igreja em Corinto, capítulo de número 12. Eu irei ler Primeiras Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7. Irmãos, quantos irmãos procuram, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. É uma felicidade, uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos aqui nessa noite. E dizer que sou muito grato por essa oportunidade, primeiramente a Deus, e agradecer o convite do pastor desta igreja, e também aos irmãos pela paciência, por nos ouvir e por nos receber aqui tão bem, tá? Nós iremos ler aqui o versículo, peço que os irmãos acompanhem. Os irmãos encontraram? E o texto diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. E me disse, a resposta de Deus foi a seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. Sente-se glorificando ao Senhor Jesus Todo-Poderoso. Palmas para o Senhor. Procurei aqui na Bíblia, aqui, mas estava no 1 Coríntios, por isso estava diferente. Falei, eu vou ler no celular aqui então. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido da igreja, muito conhecido dos irmãos, em que, inclusive, muitos hinos são entoados, né, falando sobre a graça de Deus. E a minha graça te basta. E às vezes a gente não compreende o que realmente significa isso, né? A graça de Deus ser o suficiente em nossas vidas. E é muito fácil, eu vou dizer para vocês, é muito fácil nós, nos dias de hoje, falar de boca para fora que a graça de Deus é suficiente. Ela é. Mas você viver isso como um cristão verdadeiro, ela traz para nós alguns sacrifícios. Ela traz para nós algumas renúncias. Ela traz para nós o entender em Deus cegamente. Acreditar que estar nele, mesmo não fazendo aquilo que era a nossa vontade, é o melhor para nós. E nós temos dificuldade de fazer algo. Quando aquilo que eu quero não acontece, eu já começo a questionar Deus. Mas Deus, acreditando que a vontade de Deus é a minha vontade. Então, Paulo aqui tem um pedido a fazer para Deus, né? E Deus diz somente para ele: Paulo, a minha graça te basta. E nessa noite eu quero aqui trazer para vocês, para esta igreja amada, para mim também, para que nós venhamos aprender ainda um pouco mais de que a graça de Deus é o suficiente sobre as nossas vidas. E sem ela nós não estaríamos aqui, sem a graça de Deus, nós não teríamos forças para estar na igreja, ou para nós nunca entraríamos numa igreja dessa, nunca teríamos direito à salvação, se não fosse a graça de Deus. E pela sua infinita misericórdia, a sua graça está sobre nós aqui nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu li o versículo 7, e no versículo 7 ele vai dizer que: e para que não me exaltasse. Aqui na minha concepção há uma explicação do porquê
Paulo passa por essa situação? Ele já diz a explicação. Paulo tinha um espinho na carne. E eu não vou pregar sobre o espinho na carne exatamente. Até porque eu não sei exatamente o que é. Até porque a Bíblia não diz exatamente o que é. Muitos teólogos dizem que o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade. Se você for procurar pregações de grandes homens de Deus, de teólogos ou estudos, vão dizer inúmeras coisas, inclusive coisas absurdas e coisas que provavelmente eram. Mas a Bíblia não relata o espinho da carne era isso. Então eu não vou vir aqui nessa noite em um discurso teológico tentar defender algo. A verdade é que Paulo tinha um espinho na carne. E esse espinho na carne era algo que o atormentava, era algo que o confrontava e que Satanás usava para confrontar ele, para humilhar. Ele vai dizer que um enviado de Satanás vinha em mim para me esbofetear, me dar um tapa na cara. Sabe o que isso significa? Ele vem me confrontar, o inimigo vem me confrontar. Então era algo que perturbava muito Paulo e pela qual ele orou 3 vezes. Mas o motivo pelo qual ele tinha esse espinho na carne é para que ele não se exaltasse. E por que ele não se exaltasse? No início do capítulo de número 12, ele vai falar sobre as excelências da revelação. E ele teve uma revelação muito linda e maravilhosa sobre os céus. E foram coisas maravilhosas no qual ele vai dizer que não é lícito ao homem falar. Ele diz que o que ele viu foi inefável. Inefável é algo que é indizível, que não se pode expressar por palavras. Então era algo tão belo que ele viu e ouviu, que ele não conseguiu descrever. E ele disse que ao homem não é lícito. Sabe, o homem não consegue compreender aquilo que Paulo viu, mas ele viu algo tremendo e glorioso. E por isso que Paulo enfrentou a morte, por isso que Paulo enfrentou tudo e todos, foi preso e mesmo assim continuou pregando. Mesmo assim, Paulo foi castigado, Paulo foi chicoteado, Paulo foi apedrejado, mas mesmo assim ele não negou, porque ele já tinha visto o céu no qual eu e você um dia vamos morar. Ele tinha uma esperança diferente do que eu e você temos, porque ele já tinha contemplado aquilo, e ele mesmo não conseguindo explicar, mas ele viveu intensamente, porque o único interesse que Paulo tinha em toda a sua vida, após o encontro dele com Cristo, é em morar nesse lugar maravilhoso, que eu não consigo te explicar aqui. Até Paulo que viu não conseguiu, eu também não vou te explicar como é esse lugar. Mas se Paulo amou tanto este lugar e deu a vida para ir para esse local, é porque é um lugar maravilhoso. Eu consigo crer e sentir no meu coração a felicidade e a vontade de ir para aquele lugar também, porque aquele é o meu e o seu lugar. Foi para isso que Jesus Cristo morreu lá na cruz, não para que nós vivêssemos uma vida aqui boa, cheia de riquezas e muitas outras coisas, mas para que eu e você fôssemos morar junto com Ele nesse céu de glória que Paulo viu e que era algo maravilhoso e que é inexplicável, indizível e belo e magnífico, aleluia! Mas Paulo teve uma revelação grandiosa e maravilhosa no qual ele não consegue explicar. Paulo, enquanto ele estava preso, ele orava num lenço e aquele lenço era levado pelas pessoas, e pessoas que tocavam naquele lenço, pessoas enfermas, quando tocavam no lenço eram curadas. Então era um homem assim, extremamente usado por Deus, era um homem de um conhecimento muito grande, tanto humano, porque ele estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores teólogos da época, e também com o conhecimento de Cristo, porque ele vai dizer que o próprio Cristo o discipulou. Ele vai dizer que quando ele foge para o deserto, ele passa ali 3 anos, praticamente o mesmo tempo que os discípulos passam com Jesus, andando aqui no seu ministério. Paulo também passa um período parecido, e ele anda diretamente com o próprio Cristo, o discipulando. Então ele diz: eu sou o discípulo de Cristo. Então Paulo aprende diretamente de Cristo, ele contempla essa glória e vive algo maravilhoso, e ele aprende, além do conhecimento humano que ele tinha da palavra, ele conhece algo espiritual, na qual muitos homens de Deus não conseguiram provar. E ele se torna o maior missionário da igreja primitiva. Nenhum homem viajou tanto quanto ele, abriu tantas igrejas e ganhou tantas almas como Paulo. Paulo criou igrejas, discipulou, deixou pastores no local, fez discípulos ali, e pessoas que multiplicaram a obra. E Paulo ainda teve que discipular quando estava preso, escrevendo cartas, que graças a essas cartas, elas também doutrinam a igreja nos dias de hoje e nos discipulam também até os dias atuais. Mas Paulo, esse homem que fez grandes coisas e que tinha um ministério muito grande e que foi usado em curas e maravilhas, ele, em um dia em que ele ministrou por várias horas, tinha um jovem sentado como se fosse no 2º andar, e ele, ouvindo a pregação, ele cai no sono, cai no chão e acaba morto. E o
Quem escreve Atos dos Apóstolos é Lucas, o médico. E ele vai lá e confere que está morto. Mas Paulo diz, ele não está morto, apenas dorme, faz uma oração e Eutico ressuscita. Então não só doenças normais, mas até um homem que estava morto, através da oração de Paulo, ele foi ressuscitado. Então Paulo era esse homem dinâmico e grande, e com muitas coisas, e com muito conhecimento, mas Deus colocou sobre a vida dele um espinho na carne, para que ele não se gloriasse. Porque a partir do momento em que ele, com todas essas características, inclusive é um dos homens da Bíblia em que eu mais admiro, se esse homem não tivesse defeito algum, ou se esse homem não tivesse nada que o confrontasse, talvez ele se orgulhasse muito e perdesse a presença de Deus. E para que isso não acontecesse, para que ele não se exaltasse, para que ele não se colocasse, quando a gente se exalta, irmão, a gente se coloca acima de Deus, porque a gente acha que é autossuficiente, a gente acha que a gente é melhor, a gente vai começando a se achar tão bom, tão melhor que os outros, tão diferente, que a gente passa a não precisar mais de Deus. Mas Paulo ali, por causa daquele espinho da carne, ele faz por três vezes, ele vai dizer que orou ao Senhor. Pode ter certeza que não é igual essas nossas orações, que a gente quando vai dormir, aí Senhor, abençoa meus pecados, Senhor. Oh, abençoa Satanás. A gente está com tanto sono que faz umas orações assim, parece que, com certeza eu creio que essas três orações de Paulo foram orações muito fervorosas. Mas mesmo assim ele ouve uma resposta de Deus, e essa resposta não é a resposta que ele esperava. Já pensou você orar em pessoas, essas pessoas serem curadas? Você já pensou você orar em uma pessoa que acabou de morrer, você colocar as mãos sobre ele, orar e ele tornar a vida? Você já pensou você ser usado com um dom maravilhoso de pregar e de ministrar, com muito conhecimento de Deus? Você viu o céu, você foi levado assunto ao céu em espírito e contemplou toda a glória que tem naquele lugar. Você com 3 anos andou com o próprio Cristo ressurreto ao seu lado, te ensinando, e você agora vai fazer uma oração. É certeza para você que aquele milagre vai acontecer? É certeza que aquele espinho na carne é nada? Mas ele ora uma vez e nada acontece. E ele ora mais uma vez porque ele acredita e sabe que Deus tem poder. Não é simplesmente acreditar, eu acredito, mas às vezes a gente não sabe, e ele conhecia porque ele já tinha visto inúmeras coisas e através dele tinham sido feitas. E ele ora pela 2ª vez e nada acontece. Mas na 3ª vez em que Paulo faz uma oração, ele diz que ele não recebe a resposta que ele esperava. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. É quando a resposta de Deus daquilo que nós pedimos ou queremos é um não. Será que você está preparado para ouvir um não daquilo que você tanto pede? Será que sua comunhão com Deus é suficiente para ir orar através dele, receber um não daquilo que você pede tanto, que chora, que é o que você mais quer, e ainda continuar servindo ele? Tem muitos crentes que dentro da igreja, quando ouve um não de Deus, já é um motivo suficiente para ir embora. Porque a sua busca é apenas por coisas aqui na terra. Nós não buscamos o céu de glória. A nossa busca em Deus é limitada àquilo que Deus nos oferece e nos favorece. Se Ele não fizer, a gente já não tem motivo para adorá-lo e para continuar na presença dEle. Esse grande homem de Deus, ele faz essa oração e ele recebe o não, e ele não estava em pecado. Davi, ele quando cai com Betseba, anos depois, um profeta se levanta e conta a história bem conhecida e revela o pecado dele. Mas Davi pede perdão e Deus diz, está perdoado, mas a criança vai morrer. O que Davi faz? Davi, a partir daquele momento, entra em jejum e fica sem comer, rasga suas vestes, e ele vai para o templo e vai clamar a Deus, não come, não quer saber mais de nada, para pedir a Deus que Deus castigue ele, mas não castigue a criança. E Deus diz um não bem grande para Davi. Mas Davi estava em pecado. E o que Davi fez? Davi não chorou, não se despedaçou, não abandonou Deus, ele saiu para lá, lavou o seu rosto, foi comer, porque ele entendeu que a vontade de Deus prevaleceu. Mas Davi sabia que isso era consequência de uma falha dele, de um pecado. Mas aqui Paulo não.
Para a gente é mais difícil. Se eu e você estamos em pecado, em uma situação, é difícil ouvir um não de Deus, é difícil ter uma correção de Deus, mas a gente compreende que a nossa falha nos levou àquilo. Mas quando a gente está aqui igual Paulo, na presença de Deus, fazendo a vontade dele, pregando, ganhando almas, buscando tudo do Senhor, e a gente ora fervorosamente na certeza de que Deus é conosco, e Ele é, mas de que Ele vai fazer aquilo que eu quero, e a resposta é a minha graça te basta. Como é que a gente volta a servir a Deus? Será que é com a mesma motivação e com a mesma vontade? Será que a gente consegue caminhar e continuar fazendo a obra? E se Ele disse não, Ele está no controle de tudo, me basta a mim continuar a caminhar, a fazer a vontade dEle. Não adianta eu questionar. Será que a gente faz assim? Ou a gente se acovarda, a gente se entristece, a gente culpa a Deus, a gente começa a largar o barco, a gente começa a olhar e dizer, fiz tudo isso aí para Deus e não está adiantando. Vou fazer aqui pelo meu lado, vou começar a fazer do meu jeito. Que nós viemos ser sinceros nessa noite, com nós mesmos. Eu sei que é um papel, inclusive, do pastor dessa igreja, que ele é um homem no qual eu admiro muito e gosto muito. O casal de pastores aqui, são um casal muito abençoado. É um papel profetizar bênção sobre a vida dos seus filhos. E eu acredito que essa igreja é uma igreja abençoada. E eu também profetizo bênção sobre a vida de vocês, mas hoje os crentes de hoje em dia não estão acostumados a viver se não sejam totalmente sobre bênção. As adversidades nos acovardam e nos fazem não buscar mais a Deus. Será que o nosso Deus e a nossa servidão só é na bonança? Só é naquilo que nós queremos? Nós estamos tão acostumados a olhar as circunstâncias que nos cercam, ou a olhar aquilo que para a gente parece ser bom, que a gente começa a acreditar que aquilo é a vontade de Deus também, porque eu quero, parece ser bom. Com certeza quem é enfermo aqui e quer ser curado, acredita que a vontade de Deus é que você seja curado também. Deus não quer te ver enfermo. Mas e se a resposta de Deus for, a minha graça te basta? É duro? É. Mas isso é possível. Eu não compreendo os caminhos de Deus, eu não compreendo tudo o que Deus quer, e Deus tem uma forma diferente de trabalhar com cada um. A salvação é para todos, mas há coisas que Deus trata de forma particular. E para uns hoje é um dia de felicidade, e para outros é um dia de tristeza. Alguém ganha uma bênção bem grande, ou outros não ganham. E a gente tem que saber administrar diante disso e continuar servindo a Deus, independente dos nãos que a gente possa ouvir dele. Durante a minha caminhada cristã eu já ouvi alguns nãos e não é legal. Não é legal. Não é legal quando você, busca a presença de Deus e acha que está fazendo o correto. Primeiro que você acha que está top, Porque você está fazendo tudo certo e você começa a achar que, eu estou no jeito aqui que não tem falha comigo. E Deus olha assim e vai dizer, rapaz, está precisando de um espinho na carne igual Paulo, e eu tenho que dizer para ti que a minha graça te basta. Nós temos que servir a Deus exatamente porque Ele é o nosso Deus. Olhar inteiramente para Ele e nossa fé para Ele, entender que o maior papel dEle em nossas vidas é nos salvar. O maior prêmio e o motivo no qual nós estamos aqui, no qual nós pregamos todas as noites, no qual você convida alguém para vir para a igreja nessa noite, no qual você chama um irmão, ou quer chamar seu parente para vir para a igreja, seu vizinho, ou abre uma célula para ganhar para a salvação, para ir para o céu. É lógico que você pensa, teu casamento está ruim, ele vai ser abençoado. Tua vida financeira está no buraco, ela vai começar a prosperar. A gente profetiza e não é errado, não. Só que você está preparado para viver o contrário daquilo que você está imaginando? Quantos foram os testemunhos de pessoas que viviam no mundo e tinha finança, estava abençoado, estava com dinheiro, e veio para a igreja e começou a perder tudo, as coisas começaram a desaparecer. A gente só vai estar com Deus quando a gente realmente vê Ele, só ter Ele. Quando a gente tem um monte de coisa para se apegar, a gente tem outras opções. E às vezes Deus quer que esteja você e Ele. Palavra difícil, né? E quando a gente está só nós e Ele, a gente começa a entender diferente. E a gente começa a contemplar diferente. E a gente vai entender que a nossa busca é só isso. É Ele.
E aí a tua salvação vai ter um valor muito grande, porque nada aqui na terra vai ser maior do que isso. A gente troca a nossa salvação por qualquer coisa. A gente troca as nossas bênçãos, e a gente fala de bênção, a gente pensa só em coisas materiais, mas as promessas e tal, mas a gente troca às vezes a salvação por coisas pequenas, por coisas dos dias atuais, por coisas que nos atraem, por coisas que nos chamam a atenção e nos convencem e nos atraem. Mas quando você abre mão de tudo isso e só tem a graça de Deus, aí você entende o verdadeiro propósito de você estar aqui. E a graça de Deus, sabe o que ela significa? Era que você era o mais miserável pecador. Era que você era você estava no charque do lodo, sabe? Você estava na maior imundície. Mas eu não usava droga, não me prostituía, eu não roubava igual isso, igual aquilo. Mas você era inimigo de Deus, estava afastado dele, e sua vida era terrível. E você era inimigo de Deus, e o que estava preparado para você era o inferno. O que estava preparado para mim e para você, sem Deus, era uma vida eterna no fogo do inferno. Por mais que você tivesse uma vida boa, talvez financeira, ou tivesse uma família legal, ou alguma coisa assim, mas o que você tinha sem a graça de Deus era um destino de perdição. Toda a humanidade estava perdida, toda a humanidade estava condenada a ir ao inferno, só não a nação de Israel. Mas pela infinita misericórdia e a graça de Deus, Ele deu a vida do seu filho, para que você tivesse o direito de ser chamado de filho de Deus e poder ser salvo também. E pode ter certeza, meu irmão, não tem nada que você imagine que seja maior do que o poder de a graça de Deus, que pegou você com todo esse pecado, com toda essa imundície, com a sua condenação, com o seu ingresso pago para ir para o inferno, pegou você desse jeito e derramou o sangue de Jesus, e te garantiu um acesso ao céu, e te deu um passaporte de ser. Ele era condenado, ele era inimigo de Deus, mas agora ele é filho, agora ele é herdeiro, agora ele tem acesso ao céu, agora ele é um cidadão do céu, aleluia! E quando você entende isso, meu irmão, não tem nada aqui nessa terra que vai te fazer você pensar duas vezes. Você vai ficar triste quando der algo errado? Vai, porque você é ser humano. Não é disso que Deus está falando. Você acha que Paulo ficou feliz? Estou feliz. Não, meu irmão. Isso é hipocrisia, isso seria mentira. Se alguma coisa der errado na sua casa hoje, se você adoecer, se você perder um parente seu que está doente, que você ora para ser curado, se ele morrer, com certeza vai ser tristeza. E não tem ninguém que vai imaginar que seja diferente. Seria louco se eu falasse isso aqui, que você vai morrer alguém nessa... vamos... Não. Mesmo sabendo que ele foi para o céu, a gente não fica tão feliz. Mas a verdade é que quando a gente ouve esses não, a gente fica triste. Mas quando você entende o verdadeiro propósito de Deus, da salvação na sua vida, você faz igual Paulo. Você olha para aquilo, para a graça de Deus, você olha para o perdão de Deus, e você vai dizer o que Paulo disse aqui. Você vai agora dizer o que Paulo disse aqui. Paulo vai dizer: a minha graça te basta, foi o que Deus disse para ele. Tudo o que você precisa, pois é do meu poder, e é mais forte quando você está fraco. E Paulo vai dizer: porque tanto eu me sinto feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Essa é uma outra versão diferente da no meu celular. Quando a gente está fraco, meu irmão, é quando a gente precisa mais de Deus. Quando a gente está muito bem, a gente dá uma esquecidazinha, né? Deus parece, não, está dando certo, estou conseguindo fazer, para que eu vou chamar Deus? Mas de vez em quando acontecem algumas coisas que nos enfraquecem, e a gente começa, Deus, a gente começa a pedir de Deus e procurar Deus, isso nos fortalece. Por isso que Paulo vai dizer que sente prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas angústias, mas por amor a Cristo. Quando ele é perseguido, injuriado pelo Evangelho, ele se sente feliz, porque ele sabe que ele está fazendo o correto. E porque quando ele está fraco, ele se fortalece em Deus,
não nele. Ele entende que ele não é capaz, ele entende que ele não é autossuficiente, ele não entende que não depende dele, que o milagre não depende dele, que não é ele que é o poderoso, que não é ele que faz, mas que é o Deus que está nele, que o fortalece e faz ele levantar, mesmo ele ouvindo o não, faz ele continuar caminhando e prosseguindo para o reino de Deus. Aleluia! Eu sei que muitas pessoas aqui nessa noite talvez estejam tão pouco frustrados pelo resultado da eleição. A maioria do público evangélico vota no presidente atual. É fato. Não estou fazendo política aqui, até porque já acabou esse negócio, acho que não tem mais problema, né? E muita gente se pergunta, e agora como é que vai ser? Muita gente está se questionando agora, muito cristão, mas até chegava a achar que não, o que Deus levantou, bababá. E aí você começa a se perguntar, e agora? E vem várias questões. O crente tem que aprender a entender que quem governa a vida do crente não é Lula, não é Bolsonaro, não é Rogério, não é Rocha. Quem governa a vida do crente é Cristo. E se um ganhou, se um perdeu, a igreja tem que continuar fazendo o papel dela na terra. Porque a sua vida e a sua comunhão com Cristo não depende disso. A igreja vai ser perseguida, aí é que a igreja vai crescer mesmo. Vai acontecer isso, vai comer carne de cachorro, vai não sei. Irmão, eu não sei do futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a igreja tem que continuar fazendo o papel dela. Muita gente, eu sei porque é o fato que aconteceu no primeiro turno, pelo menos lá na sede, muita gente ficou triste pelo resultado do primeiro turno. E o do segundo turno foi igual. Então muita gente se entristeceu, desanimado, sem esperança. Mas meu filho, quem disse que a tua esperança está nesses homens aí? Será que Jesus te salvou e derramou o sangue dele lá na cruz para tu ter esperança em um homem? Será que o sacrifício de Jesus não valeu a pena para que tu venha nessa noite se lamentar, para que tu tenha esperança naquilo que um homem fez, ou disse que ia fazer? Ou tu está com medo do que o outro faça? Sendo que é Jesus que estabelece, Ele que é a tua rocha, é Ele no qual nós nos firmamos, é Ele que é a nossa esperança, é por Ele que nós devemos lutar e continuar vivendo e ganhando almas. É nele que nós devemos nos firmar. E não achar que a gente ouviu um não daquilo que muita gente esperava. Meu irmão, os homens estão lá em Brasília, ninguém nem lembra de nós. Essa aqui é a verdade. Mas tem um que eu conheço, que ele conhece cada fio de cabelo teu. E que ele sabe quantas vezes tu dobra o teu joelho em oração. E ele conhece todas as lágrimas que rolam no teu rosto. E ele conhece aquelas lágrimas que você não teve força para derramar. É esse que cuida de ti quando tu te levanta de dia para sair para o trabalho e te livra de todos os acidentes. É esse que quando tu está dormindo tranquilo, ele está te protegendo. É esse que cuida do teu filho, da tua mãe, da tua família. É esse que te dá o mantimento e te sustenta e te mantém. É nele que eu vou confiar e é nele que eu vou permanecer, porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, e é Ele que me governa e me lidera, não somente hoje, mas ontem, amanhã e sempre. E um dia eu e essa igreja iremos morar com Ele lá na glória. Aleluia! Tem um versículo que eu gosto muito de falar, que é 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 19, que diz que se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por que todos os homens? Porque se eu aceito Jesus e a minha esperança nele é aqui, meu Deus, eu não estou fazendo valer nada o sacrifício dele, que foi pela minha salvação. As bênçãos eu acredito que Deus tem para nós e que Ele vai continuar abençoando aquele que estiver dentro do plano de Deus. Mas Ele não vai te abandonar em nenhum momento. E se a igreja for perseguida, irmão, faça o teu papel de igreja. Você está preparado para isso? Porque para ser igreja com todo mundo te me abençoe, Deus isso e aquilo, e balança a mão, e chora, e vai para casa, alegria, é legal. Mas se realmente houver aí, não sei,
Será que você vai continuar servindo a Deus no meio do não, no meio das perseguições, injúrias, angústias, por amor a Cristo? Ouvir um não de Deus não é nada legal. Talvez você tinha alguma expectativa em alguma coisa do homem e você não conhece os planos de Deus, que são mais altos do que os seus, do que os meus. E a gente questiona por coisa mínima e se entristece com Deus, não compreende Deus e quer questioná-lo. Ele é Deus, irmão. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Deus faz essas coisas para que a gente não se engrandeça e acha que sabe tudo. Nosso papel é diferente. E eu vou te dizer uma coisa aqui. O papel da igreja agora é orar pelo governo que foi eleito. Irmão. Orar para que ele tenha um governo de justiça. Ah, mas ele é isso, ele é aquilo, ele é pecador, ele é... Teu papel como igreja é agora levantar um clamor por ele, orar. O papel de crente não é levantar um clamor para que ele morra. É para que ele governe, que seja um governo próspero e com justiça. É o papel da igreja. Será que a igreja tem maturidade para fazer isso? Para cumprir o papel dela? E outro, orar para que ele se converta. E o outro também, porque Bolsonaro não era crente não, irmão. Bolsonaro não é crente não. A gente tem que orar para que os dois se convertam. Já vi muita gente por aí falando, irmão. Não, mas esse aí merece um inferno, esse aí merece isso, merece aquilo, merece... Sabe o que dá para entender? Que as pessoas colocaram que o sacrifício de Jesus não tem capacidade de salvar aquele homem. É o que dá de entender. Não, mas isso aí tem que ir para o inferno. Você também merecia ir para o inferno, mas Jesus te salvou. Não importa o que ele fez, ou o que ele tenha feito, ou o que ele vai fazer. Jesus também quer salvar ele, quer salvar os dois. Quer salvar aquele monte de corrupto que tem lá no Congresso. E o nosso papel como igreja é orar por eles, para que eles se convertam e sirvam a Deus. E aí sim nós teremos um governo justo. O sacrifício de Jesus é maior do que qualquer pecado que esses homens já tenham feito. E Deus tem poder para curá-los, para libertá-los e salvá-los. Sabe por que eu digo isso? O rei Manassés é um rei que governou o povo de Judá por 55 anos. 55 anos. E a Bíblia vai dizer que ele foi o pior rei de Judá. Inclusive há relatos, não na Bíblia, mas históricos, em que ele matou o profeta Isaías cerrado e vivo. O profeta Isaías estava vivo e ele matou cerrando ele, vivo. Cerrou ao meio, profeta de Deus, Isaías. Ele matou assim. Esse cara fez coisas terríveis, e Crônicas e o livro de Reis vai dizer que ele fez coisas terríveis. Ele foi o pior rei. O pai dele levantou altares ao Senhor, abençoou a casa do Senhor. Ele derrubou tudo que tinha de Deus. Ele fez coisas, matou os seus filhos no fogo, oferecendo a Deus Baalim. Vocês têm noção do que é isso? Ele fez abominações no templo da casa de Deus. Mas a palavra vai dizer que esse homem se arrependeu e morreu salvo. O pior rei que Judá já teve. Ele reconheceu que somente Deus é o Senhor. Então, meu irmão, não tem limite para a salvação, não. Não tente limitar aí pelo que você conhece, não, porque a gente não merecia, nenhum deles merece. Mas o amor de Deus é a misericórdia do Senhor, e a graça dele que está sobre nós é maior do que todas as coisas. E a gente tem que cumprir o nosso papel como cristão. É ganhar almas, é buscar, é salvação de todos, independente de credo, de política, de não sei o que o cara tem, ou seja, o dinheiro que ele tem, ou qualquer coisa. Todo mundo precisa ser salvo. E é a igreja que vai pregar esse evangelho da salvação. Mas eu estou falando do não, de Paulo. Entrei aqui nesse assunto, quase não sai, né? Talvez Deus queria falar com alguém que está triste aqui, em dúvida, pensando sobre isso. Mas Deus já quer te consolar, meu irmão, que quem governa a tua vida é Ele, tá bom? Não se preocupe com isso não. Seja crente, fiel. Meus queridos, muitos homens de Deus receberam um não do próprio Deus. Você acha que Moisés não queria entrar na terra prometida? Não, ele não entrou. Sabe, muitos homens de Deus caminharam, fizeram coisas, e quando chegaram lá, Deus disse, não. E eles só, amém. Mas eles perseveraram e acreditaram até o fim. E vai ter vezes na caminhada cristã que você vai ouvir um não. De talvez algumas coisas que você mais queira. E isso é muito ruim.
mas você tem que se manter firme e buscar a Deus. Assim que eu casei, meu casamento é diferente de todos os outros. Todo mundo casa, é uma maravilha o começo do casamento, aí depois vem uma desgraça, né? Muita gente, não todos. Mas meu primeiro ano de casamento foi um ano muito complicado. Minha esposa, os pais dela se separaram, a gente teve alguns conflitos. E ela veio morar aqui, ela teve muito conflito pessoal, ela teve depressão e algumas outras coisas. Então, e eu também não sabia administrar isso, a gente teve muita incompatibilidade no nosso primeiro ano. E ela não gostava nem um pouco da minha família no início, e tinha ciúme dos meus irmãos, de todo mundo. E eu também cometi meus erros. Nós dois éramos muito imaturos. E ela engravidou. E a verdade é que, eu vou dizer uma coisa aqui que talvez muita gente não entenda, não questione, mas ou não acredite, mas o meu maior sonho era ser pai. Não tem nada para mim que fosse mais importante do que ser pai. Era a coisa que eu mais queria. Não tem nada nessa vida assim que eu desejasse mais. Eu perdi meu pai aos 6 anos. E tudo aquilo que eu não vivi com meu pai, eu queria viver com os meus filhos. Então, quando eu soube que minha esposa estava grávida, cara, aquele foi o dia mais... Eu postei no Facebook, saí gritando na rua. Foi até engraçado, porque muita gente me conhecia lá no bairro onde a gente morava. Eu saí gritando na rua, você pai, você pai. E eu era o cara mais feliz ali no momento. E logo depois que descobriu, ela estava sangrando, perdendo sangue. E era uma gravidez de risco, então ela ficou em casa. Na época ela não trabalhava, nem lembro se acho que ela não trabalhava. Ela trabalhava e saiu do emprego por causa da gravidez de risco. E a gente começou a comprar remédio, tem um remédio que ajuda a segurar o bebê, e em situações. E a gente passou por muito isso, eu acabei gastando dinheiro, fui em consulta, fui em lugar isso e aquilo, tentando buscar um meio de continuar, com que a gravidez continuasse. Minha família, eu tenho 11 irmãos, comigo é 12, então é uma família muito grande. Minhas irmãs tiveram 5, outra teve 6, outra teve 5 filhos, então minha família é tudo grande. Eu sou acostumado a muita criança, e eu não sou acostumado com a ideia de que não nasça, sempre vai nascer. E outra, eu estava top na presença de Deus, eu tinha certeza que Deus ia me honrar, porque era o que eu mais queria. Por que Deus ia me tirar aquilo? Deus nunca ia cometer essa injustiça comigo, porque eu era fiel a Deus, olha. E eu tinha fé que Deus nunca ia, fazer o contrário. E minha esposa um dia passou muito mal, foi para o hospital. E quando chegou lá, eu fui também. Estava até no culto e ela foi no hospital, as irmãs levaram ela estava no outro culto, departamentos diferentes. E quando chegou lá, depois viu que estava tudo bem com o bebê e tal. Eu contei o testemunho e falei na igreja no domingo, falei, graças a Deus, Deus deu vitória, né? E o bebê está tudo bem. E eu lembro que eu falei chorando no dia, eu disse que eu não ia suportar se eu perdesse meu filho. E era aquilo que eu mais queria. E a gente lutou, eu gastei bastante dinheiro com isso, a gente tentou ir em consultas e médicos. E um dia ela passou mal, sangrou bastante. E ela foi lá para a UPA, ou para a maternidade, Mãe Esperança. Quando ela chegou lá na Mãe Esperança, ela foi lá, fez um ultrassom com um cara que diz que é um dos melhores aqui de Porto Velho, que eu procurei ele no particular e não consegui encontrar, não consegui agendar a consulta com ele, e ele estava lá na maternidade no dia que a gente foi. E o que ele disse foi que o bebê já estava morto há 3 dias. E eu não entendi. Em nenhum momento eu duvidei. Não foi falta de fé. E eu não estava em pecado. Mas eu não aguentei. Quando a minha esposa saiu da sala e ela disse, bebê, eu perdi o bebê e ele já está morto há 3 dias. Irmãos, eu não tive força para consolar ela. E naquele momento foi um dos momentos assim mais difíceis de toda a minha vida. Eu comecei a chorar e não tive força para, dizer nada para ela. E é isso que eu vou falar que vai parecer absurdo. Eu com certeza senti mais dor do que a minha esposa. Talvez diga, mas para uma mãe é mais difícil. Meu irmão, você não sabe o que eu passei.
E aquele momento foi um momento assim de eu e Deus ali. Eu não questionei, não falei nada. Deus, por quê? Não. Mas eu só não entendi, chorei. E eu ouvi o não daquilo que eu mais queria em toda a minha vida. Não teve nada que eu quis com tanta força e que eu tinha tanta certeza que ia acontecer. E ele me disse um não. E ela teve que fazer curetagem, sofreu muito porque não tinha acesso à veia dela. E sabe, ela sofreu muito e eu fiquei lá com ela acompanhando. E eu não conseguia me segurar. E teve uma hora que a gente conversando lá dentro, eu tentava ficar mais firme, Aí quando eu fui jantar fora lá, eu comecei a chorar, porque eu não consegui nem comer. Eu não consegui comer, e eu chorei. A mulher que estava lá chamou uma psicóloga, conversou comigo, mas eu estava assim, sabe, arrasado. Não culpei Deus, não falei, Deus, por que tu é mau? Não, mas eu não compreendi. E quando eu retornei para a sala, depois de ter chorado bastante, a gente teve uma conversa, e a minha esposa, ela falou, poxa, agora a gente está sem dinheiro, sem o filho, sem isso, sem aquilo. E ela olhou para mim e falou, às vezes dá vontade da gente desistir, né? E eu olhei para ela e falei, cara, a única coisa que eu tenho nesse momento é Deus. Eu vou desistir disso? Irmão, aquilo doía em mim mais que qualquer coisa já tivesse doído. Mas eu não podia desistir de Deus. Só porque aquilo que eu queria não aconteceu. E depois daquilo ali, a gente ouviu um hino. Eu ouvi um hino lá, não sei como que ele não chegou em mim, mas não sei se alguém mandou. Aquele hino, Consolador, não sai daqui. Eu canto ruim, viu? Meu peito dói, minha alma chora, se tu sair. E esse hino foi como, sabe assim, uma oração para mim. Porque era a única coisa que eu sabia dizer para Deus. Eu só pedi, Deus, ó, fica aqui comigo, porque eu não suporto sozinho. Eu não vou te negar, mas eu não suporto sozinho. Eu não tenho força sozinho para continuar. Eu preciso de ti. Eu pedi, sabe, fiz desse hino uma oração para que o Espírito Santo ficasse comigo, porque eu não conseguia. E a gente passou ali o tempo, ela fez a curetagem, foi um processo muito ruim, é muito doloroso para a mulher ter que tirar o bebê de dentro e tudo aquilo, e eu passei com ela ali. E depois a gente voltou para casa, e no outro culto a gente estava na igreja, e muita gente quis, tipo, consolar a gente, né? Tipo, porque sabia o quanto era importante, o quanto a gente sofreu. Inclusive tinha um almoço marcado para o aniversário da minha mãe, não sei de quantos anos, 60 e poucos anos, que a minha família queria cancelar. E eu disse o seguinte, cara, eu queria que meu filho estivesse aqui, ele não vai estar. E eu não vou poder estar com ele. Mas a verdade é que minha mãe está, então eu não posso negar isso, sabe, de aproveitar o momento de quem está vivo aqui comigo por causa dessa perda. E eu me levantei, me ergui e falei, cara, eu vou continuar. E Deus me fortaleceu de uma forma tão grande, me encheu de uma forma tão grande, que a gente começou a trabalhar na igreja mais do que a gente estava trabalhando antes. Eu não preciso, sabe, aquilo, eu falei, cara, eu só tenho um Deus, eu vou fazer a vontade de Deus aqui, eu não vou questionar, não vou nada. E Deus começou, e a gente começou a trabalhar na igreja, a gente começou a ganhar almas para Jesus, a gente começou a trabalhar com jovens que a gente não estava trabalhando, e a gente começou a ganhar adolescentes e jovens. Deus começou a levantar um número de jovens ali através daquele trabalho. E Deus falou muito comigo. E no dia dos pais desse mesmo ano, aconteceu uma coisa interessante. As irmãs se juntaram para me dar um presente do dia dos pais. Elas disseram, tu já é pai. Era uma lembrancinha. E eu fiquei muito feliz com aquilo, né? Mas no momento, irmão, foi horrível ouvir o não de Deus. Mas hoje eu tenho 2 filhos maravilhosos e saudáveis. E aquele sofrimento que a minha esposa e eu passamos serviu para unir ela e a minha família, serviu para unir ela e o nosso casamento como nunca. E eu não compreendi aquilo que Deus tinha, parecia ser terrível, mas Deus usou aquele momento doloroso para me dar um casamento abençoado, e para me dar, sabe, uma família abençoada, no qual eu sou muito feliz. E Deus me deu 2 filhos saudáveis, com 2 gravidez depois que vieram sem problema nenhum. E Deus me honrou em tudo, que naquele momento eu não conseguia compreender, e o não de Deus foi a coisa mais terrível para mim, mas eu simplesmente disse, Senhor, a tua graça me basta.
E o poder dele pôde aperfeiçoar a minha vida, o meu lar, o meu matrimônio, muitas coisas que tem em mim. E sabe, depois disso eu olho, mano, não tem nada que pode acontecer que vai fazer eu dizer assim, não para Deus, porque a graça dele me basta. Talvez você não esteja preparado para ouvir o não daquilo que tu mais pede, mas tu pode ter certeza que é um propósito de Deus se ele te disser um não. Não é para te castigar, não é para te torturar, não é para fazer mal, mas é porque lá na frente tu vai entender o propósito. E hoje, pelo casamento que eu tenho, pela vida que Deus me deu, pela família, hoje a minha esposa ama os meus irmãos, a minha família por inteiro. Isso me faz olhar assim e dizer, cara, eu não entendia naquele momento, mas que bom que eu aceitei. Que eu podia ter, sabe, separado dali, ter me indignado com Deus e ter feito várias coisas. Eu poderia estar caminhando para o inferno, eu já estar até morto. Mas eu resolvi olhar para o não de Deus e dizer, Deus, tu sabe mais do que eu. E eu só vou perseverar e continuar. E eu sou muito grato pelo não dele. Porque ele melhorou minha vida muito por causa daquele não. É sofrido, é doloroso ouvir um não de Deus. Porque ouvir um não de um ser humano, de uma pessoa, de um homem, sei lá, do marido, mulher, de alguém, talvez você ache ruim, mas ouvir um não do próprio Deus daquilo que você mais quer é difícil. Às vezes Deus está falando sim, a gente está duvidando, né? Igual a mensagem da célula. Deus falou para Sara que ia dar um filho para ela, ela ainda riu, porque ela olhou a circunstância. Mas se Deus disser não para a gente, é porque Ele sabe o que é menor para nós. Eu quero te dizer nessa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor te basta, que o amor dele se aperfeiçoa, sabe, na nossa fraqueza, e quando a gente reconhece que a gente não entende, que a gente não é nada diante dele. Não é que você não é ninguém, você não é ninguém, você não é isso, você é alguém especial, mas diante da grandeza de Deus, da magnitude de Deus, nós não somos nada. Mas você é alguém especial ao ponto dele ter dado a vida por você. E ele mesmo diante da grandeza dele, a gente não sendo nada, ele olhou para ti com um olhar de misericórdia e resolveu morrer por ti na cruz. E talvez ele vai dizer um dia não para você, mas é para o teu bem. Eu espero que você, eu digo isso porque foi o que eu passei. Eu espero que você tenha, que Deus tenha misericórdia de você e você seja fortalecido por Ele a se manter firme diante do não quando vier. Porque se você nunca teve o não de Deus, talvez Ele venha. Mas pode ter certeza que na frente você vai contar vitória.